Olá pessoal, esta palestra tem como objetivo tratar de um assunto muito importante: o direito dos excedentes, dos professores excedentes do concurso público 2009 no estado do Maranhão para admissão na carreira. Todos nós sabemos que nos últimos anos o estado do Maranhão, desde 1997, tem reiteradamente contratado milhares de professores temporários para completar o quadro de professores do estado. Apesar disso, tem feito ano a ano concursos públicos e, na maioria dos concursos, os excedentes não são admitidos. Eu gostaria de lembrar que tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo Tribunal Federal já consolidaram forte entendimento de que, nestes casos, ocorre a chamada preterição do direito de admissão do candidato aprovado. Este fenômeno jurídico chamado preterição é muito importante a sua compreensão para que possamos esclarecer os professores dos seus direitos. A preterição ocorre quando o Estado deixa de admitir o professor aprovado em concurso público e coloca em seu lugar um professor contratado. A partir desse momento, nasce o direito do professor excedente à sua admissão. Eu vou ler aqui rapidamente uma decisão do STJ sobre um caso desse, exatamente com o professor do estado do Maranhão. A ementa é bastante esclarecedora e, por si só, joga luz acerca desse problema. Diz o seguinte: administrativo constitucional, concurso público, professor, candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital, expectativa de direito à nomeação, posterior contratação temporária, existência de vagas no prazo de validade do concurso para o mesmo cargo comprovada, direito líquido e certo à nomeação. Número 1. O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa à nomeação, apenas adquirindo este direito caso haja a comprovação do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da administração no seu preenchimento. 2. A contratação temporária, fundamentada no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, não implica necessariamente o reconhecimento de haver cargos efetivos disponíveis. Nesses casos, a admissão no serviço ocorre em decorrência de situações marcadas pela transitoriedade e excepcionalidade, devendo ser justificadas pelo interesse público. Por outro lado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que o candidato aprovado em concurso público não pode ter sua nomeação preterida em razão da contratação temporária de pessoal dentro do prazo de validade. Decisão da ministra Carmen Lúcia. A segunda turma deste Superior Tribunal de Justiça passou a considerar que a contratação precária de profissionais durante o prazo de validade do concurso, notadamente no caso de professores, por executarem atividade essencial prestada pelo Estado, transforma a expectativa de direito dos aprovados em direito subjetivo à nomeação. Vejam, esta decisão do Superior Tribunal de Justiça é profundamente esclarecedora. Exatamente pela educação ser uma atividade permanente, uma obrigação do Estado e um direito do cidadão brasileiro, a educação não pode ser considerada uma atividade temporária. A contratação temporária de professores não pode ser a regra, porque, pela própria índole da educação, a educação deve ser tratada como uma obrigação do Estado. O Estado, ao se utilizar de professores contratados temporariamente, na realidade efetua uma burla, uma quebra, uma violação dessa regra constitucional. É por isso que os tribunais superiores entendem que, especialmente no caso dos professores, a contratação temporária caracteriza, sim, claramente a existência da vaga e a disponibilidade dessa vaga e o interesse público na contratação, na admissão dos excedentes. Por essas razões, os tribunais superiores têm, sim, reiteradamente, fortemente, aliás, dado ampla razão àqueles que buscam a justiça no sentido de garantir a nomeação e a sua admissão, mesmo sendo excedentes em concurso público. No caso presente,
apesar do concurso público haver exaurido a sua validade ainda em 2011, mesmo assim, se o professor conseguir demonstrar que houve a preterição, mesmo fora do prazo de validade, está caracterizado o seu direito à nomeação. E se ele buscar o remédio jurídico adequado, com certeza obterá dos tribunais o reconhecimento desse direito à sua nomeação. Muito bem, você poderia perguntar, qual o remédio jurídico então adequado para o caso da comprovação da preterição do direito à admissão do professor concursado que ficou como excedente no concurso 2009? Oriento todos que existe remédio jurídico sim. Existe uma ação chamada obrigação de fazer, inclusive com pedido de antecipação de tutela, que pode garantir ao professor excedente do concurso, mesmo após o prazo de expiração do prazo de validade, pode garantir a esse professor a sua admissão na carreira. Ainda que o prazo de validade do concurso tenha se exaurido, exatamente por isso, por ter se exaurido, sem ele ter sido chamado, nasceu ali o seu direito, porque ali ele deixou de ser admitido no concurso público, em decorrência do concurso público, em razão do Estado haver preferido contratar professores temporários. Essa obrigação de fazer impõe ao Estado, através de uma decisão judicial, necessariamente a admissão. E isso pode ser, inclusive, conseguido em sede de antecipação de tutela. Ou seja, se o professor conseguir juntar documentos que comprovem a contratação temporária, poderá obter até mesmo uma decisão liminar que lhe garanta o imediato acesso à sua carreira como professor de carreira do Estado. Todavia, ainda que em determinados casos o professor não consiga a antecipação de tutela, significa dizer que a decisão final poderá sim, ao julgamento do mérito, poderá levar à obrigação de fazer, claro que o Estado seja compelido a admitir aquele professor. E vejam, na situação presente, em que o concurso já perdeu a validade, essa é na realidade a única via, a única alternativa que resta para o professor. Porque hoje, mesmo que o Estado queira admitir esse professor, já que o concurso perdeu a validade, o Estado não poderá admiti-lo pela via administrativa, porque seria realmente aí sim uma ilegalidade. Todavia, através do remédio jurídico, da via judicial, isso é possível e é legal. O recurso à justiça é um direito do professor excedente que teve a sua admissão preterida pela contratação temporária. Pessoal, o objetivo dessa palestra era dar orientações gerais a esses professores que nos procuram no Simproecema diariamente em busca de orientação, e a maioria deles nem sequer sabe que tem esse direito. Espero haver cumprido com o denodo necessário essa minha tarefa. Muito obrigado.